E a taxa aumenta na parte longa porque o embate acaba gerando preocupações entre todos os investidores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também falou sobre a taxa de juros. Ontem ele afirmou que não se discute mais quando o Banco Central vai começar a fazer os cortes, mas sim qual vai ser a magnitude dessa redução. Segundo Fernando Haddad, é esperado por todos a diminuição das taxas de juros já em agosto e 100% dos analistas financeiros já esperam, inclusive, por esse corte. Haddad acredita que existe espaço para uma redução maior ainda do que 0,25 ponto percentual, que inclusive é o que os analistas de mercado têm chamado da porta aberta pelo Banco Central nas últimas comunicações que tem feito ao mercado. Fernando Haddad também destacou a importância dos novos diretores do Banco Central para trazerem subsídios técnicos para tomar decisões que possam impulsionar o Brasil a um crescimento sustentável de acordo com o ministro da Fazenda. Por outro lado, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também engrossou esse coro na pedida da queda da taxa básica de juros. Diz que espera que o Banco Central reduza a Selic em 0,5 ponto percentual já na próxima reunião. Simone Tebet argumenta que as reformas têm sido muito importantes para melhorar o ambiente econômico aqui no Brasil. Vamos ouvir então a ministra Simone Tebet. Bolsa subindo, dólar caindo, a inflação dos alimentos, que é o do consumo, caindo. Então, tudo, fora o cenário, repito, institucional e político, são sinalizações positivas. Não tem como, não é possível que o Banco Central não comece a baixar os juros a partir de agosto. E que ele seja de 0,5%, porque 0,25% vai mostrar uma sinalização de que nós não conseguiremos chegar a 12% até o final do ano, que nós ainda estaremos na casa dos quase 13%. Isso aí, a ministra Simone Tebet engrossando o coro na pedida pela redução da taxa básica de juros. Na verdade, não só integrantes do governo, mas a gente vê também integrantes da sociedade civil, do empresariado, industriais, uma série de pessoas pedindo a redução na taxa básica de juros. Inclusive, esse é um ponto bastante importante, porque o próprio Banco Central entende a necessidade de começar um ciclo de afrouxamento monetário. No entanto, algumas questões ainda têm pesado sobre essa decisão, principalmente sobre a inflação de serviços. Mesmo o presidente Lula comentando que não existe inflação de demanda, os dados da inflação de serviços mostram justamente essa pedida a mais por serviços, essa procura a mais por serviços. Inclusive, nos últimos dados de emprego, sinais de que o salário entre o ano passado e esse ano tem aumentado de uma forma não tão expressiva, mas sim tem aumentado. Isso também reforça a necessidade do Banco Central olhar um pouco mais com cautela toda essa situação. Não só a inflação de serviços, mas também os núcleos de inflação que demoram um pouco mais a arrefecer. Isso acaba trazendo uma perspectiva um pouco mais cautelosa para o Banco Central para tomar a sua decisão. Por isso, que a gente tem visto vários outros bancos centrais também, elevando taxa de juros ou pelo menos demorando a sinalizar o corte na taxa de juros, porque existem, segundo os bancos centrais, duas questões importantes. A primeira é que existe uma deflação, um arrefecimento da inflação mais rápido que acontece em bens, acontece em produtos, acontece em bens industriais. E isso é muito mais rápido que aconteça. Então, a gente vê uma deflação de bens. Agora, a segunda parte, que é a deflação, que é a desaceleração da inflação na parte de serviços, essa é uma situação que acaba demorando um pouco mais de tempo. E, com isso, o Banco Central precisa ficar mais atento. Tanto é que muitos diretores do Banco Central, e eu personifico na figura da Fernanda Guardado, diretora do Banco Central, que falou nesta semana, inclusive, sobre isso, ela disse que o Banco Central está analisando dado após dado para tomar a sua decisão. Que muito, embora a inflação divulgada na terça-feira tenha vindo essa deflação, a primeira deflação em 10 meses, isso não significa especificamente que o dragão da inflação já foi controlado.
mercado. Por isso que o Banco Central analisa dado após dado. Dado de inflação, dados de emprego, vários dados, né, levados em consideração pelo Banco Central, não só no Brasil, mas também no exterior também. Então, todo o cenário econômico é observado reunião após reunião para a tomada de decisão do Conselho, né, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, né, que agora vai contar com os seus 9 membros, né, com a chegada do Galípolo e do Ailton Aquino. Portanto, né, toda essa situação, né, com todos os diretores, não só personificado na figura do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, como sinaliza o presidente Lula. No entanto, é essa situação, né? O Banco Central sempre leva em consideração muitos dados antes de tomar a sua decisão, faz a reunião de conjuntura para também argumentar, né, entre si todas essas situações. Débora Oliveira aqui comigo também, para a gente continuar nesse bate-papo, justamente porque são dados importantes que a gente vem observando ao longo de todas essas semanas, dos últimos meses, uma desaceleração da inflação e cada vez mais o tom elevando de figuras dentro do governo federal e também fora do governo federal pela queda da taxa de juros. E é interessante observar que agora a questão não é mais nem pedir para baixar a taxa de juros. Agora a gente vê Simone Tebet e Fernando Haddad pedindo pelo menos meio ponto percentual. Já não querem mais nem falar que deve baixar o juro. É sim quanto que vai baixar o juro, né, Débora? Quanto deve baixar. E além disso, viu, Felipe, a gente viu um dado importante. Essa semana teve uma pesquisa Genial Quest que mostrou ali nessa pesquisa que agora 100%, né, do mercado espera por isso, né, da população espera por essa redução dos juros. E, aliás, tem uma outra informação importante que foi divulgado realmente nessa sexta-feira, que foram os dados da venda do varejo, que teve uma queda ali, a gente vai falar mais sobre isso aqui ao longo da nossa programação. Houve uma queda, isso pode ser uma carta a mais na manga para realmente ter tanto o governo cobrando, como figuras importantes aí do mercado, como o Felipe muito bem lembrou, até o próprio empresariado, de reduzir, né, essa questão desses juros, porque no final das contas, se a gente tem juros mais altos, a gente começa também a ter a população, né, com poder de compra um pouco menor. Aí, lembro também da fala da Simone Tebet em relação àquela questão lá que a gente falou nessa quinta-feira de um subsídio para a linha branca de eletrodomésticos. A gente sabe que isso poderia beneficiar, é claro, também o setor de varejo, mudar um pouco essa estatística das vendas do varejo. Porém, a ministra muito bem lembrou que a gente não poderia fazer isso se não tivesse um desenrola, que é para as pessoas ficarem um pouco menos endividadas e conseguirem realmente, né, comprar e vir a mercado. Mas aí, se a gente tem, né, essas vendas do varejo um pouco mais baixas, isso dá um subsídio. Porém, é importante lembrar, viu, Felipe, isso é uma coisa que eu também já observei em algumas atas e também em entrevistas do Campos Neto e de outros diretores. Existe uma preocupação do Banco Central, que é importante lembrar, que vem adotando medidas técnicas para poder analisar esses dados, de que eles não têm o que fazer, têm o que tomar a mesma atitude, por exemplo, do que aconteceu lá no Canadá, que eles começaram a reduzir juros, depois eles voltaram atrás e disseram, opa, não dá para poder a gente ficar reduzindo assim, porque a inflação não está dominada. Então, assim, o próprio Fed ontem teve um dos Fed Boys que falou nessa quinta-feira, né, que realmente eles precisam ficar observando, precisam ficar de olho, que um dado apenas não daria ali para poder trazer uma tendência. Então, assim, são pontos importantes, relevantes, mas que, por outro lado, a gente tem a cobrança do governo claramente explícita, que antes a gente via, né, o Haddad falando num tom um pouco mais leve, também a Simone Tebet lá no início, né, tinha um tom de tipo não querer bater tom de frente, deixava esse papel ali para o próprio presidente Lula, e agora eles mudando isso, trazendo não só a cobrança, como também a quantidade de quanto tem que ser esse corte.